Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir. Você sabe que a propaganda é a alma do negócio? Mas por que você faz propaganda? Você faz propaganda para vender. E se propaganda é a alma do negócio, a venda é o coração do seu negócio. E é sobre isso, sobre vendas, que eu converso com... Quem será que vai estar naquela cadeira ali para bater um papo sobre vendas? Depois da vinheta, você fica sabendo. Olha aí. Olá, pessoa! Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao programa Voz em Cena, um programa que traz variedade de assuntos, variedade de ideias e, é claro, sempre convidados para lá de especiais. E você sabe que hoje o assunto vai ser muito importante, porque é o coração de toda e qualquer empresa, independente do tamanho. Tem até um locutor bastante famoso que diz que o lema é vender, vender, vender. E é sobre vendas que eu converso hoje com Rogério Bertucci, o meu convidado especial. Rogério, seja bem-vindo ao Voz em Cena. Boa tarde, pessoal. Carlos, prazer estar aqui com você. Espero que seja um bate-papo muito bacana para a nossa audiência. Sem dúvida. Rogério, para a gente começar, o que separa um vendedor ótimo de um vendedor que apenas vende? Carlos, pergunta incrível. E eu vou responder ela de uma maneira muito direta. Quando o vendedor ele está focado em resolver o problema do cliente dele e não o problema dele, esse cara, com certeza, ele vai ter um cliente que vai voltar várias vezes ali. Eu acho que o maior erro da área comercial é quando o vendedor coloca os interesses dele na frente da dificuldade, dos desafios do seu cliente. Essa resposta, aliás, foi bastante interessante, porque é sempre assim. A gente vê que muitas vezes, para se concretizar um processo de vendas, Rogério, muitas vezes é necessário que o vendedor conheça o seu cliente e não necessariamente conheça a quantidade de boleto que ele tem para pagar. Justamente, está aí o ponto, né? Eu tive uma experiência bem bacana, até vou compartilhar com você, Carlos. Fui comprar um veículo e era um veículo elétrico, né? E aí eu sou um cara que eu viajo muito e eu não tinha noção muito de autonomia. E o vendedor estava empurrando. Só que eu não gosto de tomar decisão na emoção, apesar de ter gostado do carro. Quando eu voltei para casa, que eu fui pesquisar um pouco a respeito, falei, cara, carro elétrico realmente não é para mim. Acabei não fazendo a compra. Mas se eu tivesse comprado no impulso, porque o vendedor queria fazer a venda, eu nunca mais teria voltado naquela loja. Interessante também a gente ressaltar uma coisa, Rogério. O vendedor, ele tem que primeiro idealizar o seu cliente para depois ele preparar o discurso de venda. Isso é bastante interessante, porque a gente percebe que muitas vezes o vendedor só olha o produto, aí a hora que ele olha lá na porta da loja, ele vê o cliente, ele fala assim, é aquele que eu vou pescar. E não é muito bem assim, né? Não, com certeza. É muito importante que o vendedor, em primeiro lugar, ele conheça muito bem do produto ou serviço dele. E a partir disso, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver um relacionamento com esse cliente potencial. Uma boa venda é que nem um relacionamento entre duas pessoas. Você precisa conhecer muito bem para que você possa ter uma relação ali de ganha-ganha, né? Essa é uma boa venda. E nem sempre o vendedor precisa falar muito para vender. Com certeza. Tem muitas vezes, quando o vendedor fala muito, ele pode até queimar a venda. Isso é muito comum acontecer. Isso daí é bastante, você falou que é comum. É bastante comum no mercado o vendedor falar mais do que precisa na hora de oferecer um produto, Rogério? Sim, é muito comum. As pessoas vivem uma era de muita ansiedade. Então, nós não usamos a fisiologia ao nosso favor. São 2 ouvidos, uma narina com 2 entradas, 2 olhos e uma boca. E muitas vezes a gente fala muito mais do que devia. Hoje em dia, venda é dom ou venda é método? Eu acredito que algumas pessoas elas nascem com a habilidade de vender. Eu, por exemplo, com 10 anos, o meu pai tinha um bar e ele fazia rifas aos finais de semana de frango. Eu vendia a primeira rifa dentro do bar, uma rifinha de 25 números. Depois eu vendia a segunda rifa no bar vizinho. E entre sábado e domingo eu conseguia vender em torno de 6 a 7
rifas de frango. Eu não tive preparo, eu tinha 10 anos de idade, Copa do Mundo de 94, ok? Só que eu nem sempre fui um vendedor. Eu acreditava, Carlos, que ali era uma coisa que simplesmente aconteceu na minha vida. E quando eu fui estudar vendas de verdade, o que eu entendi? Que vendas é método. Então, tudo que é método, você pode aprender e você pode desenvolver. Então, se hoje você profissional acha que tem dificuldade com vendas, se você se dedicar, com certeza você vai conseguir desenvolver essas habilidades. E só para complementar mais um pouco, se você tem a falsa impressão de que você não é vendedor, você está muito enganado. Todos nós somos vendedores de uma empresa que se chama Você S.A. A todo momento nós estamos vendendo a nossa marca, independente de você trabalhar na área de engenharia, trabalhar na área de produção, na área fiscal ou contábil. Então preste muita atenção em como você está vendendo a sua imagem. Rogério, muitas vezes as pessoas acham que vendedor é aquele que tem um produto, coloca uma pastinha embaixo do braço e sai de porta em porta oferecendo o produto. Só que, a partir do momento em que uma pessoa sai para oferecer um talento dela também, por exemplo, pode ser até uma pessoa CLT dentro de uma empresa, ela está vendendo a sua imagem. Com certeza, eu acho que os bancos nos ensinaram muito isso, né? Eu fui bancário em 2005, 2006, e eu era bancário, eu era gerente comercial, né, de empresas. E os caixas naquela época passaram a ter metas de vender título de capitalização. Hoje, se você vai no Magazine, como por exemplo a C&A ou a Marisa, isso aconteceu comigo recentemente, você chega no caixa para fazer o pagamento e a pessoa quer te vender um cartão, ela quer te vender um seguro. Então hoje todo mundo é um vendedor sem sombra de dúvidas. Agora vamos colocar um pouquinho de veneno, um pouquinho de pimenta. Isso daí é eficaz dentro da venda? Isso daqui não acaba de certa forma, Rogério, incomodando o cliente? Ele já compra um produto, aí a hora que ele vai pagar, oferecem outros produtos. Eu acredito, Carlos, que é muita questão do vendedor, da pessoa fazer um trabalho de sondagem, né? Nesse episódio que eu estava lá nessa loja, eu percebi que a caixa ela era muito educada, mas ela estava incomodando a pessoa que estava na minha frente, porque ela estava falando demais. Então, assim, fazer o trabalho, oferecer, falar dos benefícios, faz parte. Só que o vendedor, ele tem que ter essa consciência de quando ele está sendo invasivo ou inconveniente. Excesso de simpatia atrapalha a venda, Rogério. Com certeza. A gente chama de calibragem o processo de você observar a pessoa, fazer uma leitura, entender talvez se ela é um pouco mais sinestésica, se ela é mais visual, se ela é mais auditiva, e fazer uma comunicação que vai deixar essa pessoa mais à vontade dentro do processo de venda, da apresentação ou da conclusão, porque o caixa ele não deixa de ser uma conclusão da venda, porque qualquer venda, ela só é uma venda de verdade quando o cliente passa o cartão e coloca o produto dentro da carteira e vai embora. Logo no comecinho do programa, você colocou sobre uma pesquisa que você fez a respeito de um produto que você queria comprar. Hoje em dia, a questão da internet praticamente democratizou tudo e todo mundo acaba virando expert de alguma coisa. Uhum. O que mudou no comportamento do consumidor, o que mudou no comportamento do cliente, que hoje o vendedor tem que ficar bastante atento para não incorrer naquele erro de falar mais do mesmo, Rogério? Eu vejo que nós temos dois tipos de vendas que são bem distintas, né? A venda que é feita para a pessoa física em si e a venda que é feita mais para a empresa. Nós vivemos uma guerra comercial hoje em termos de produtos e serviços. Quando nós estamos falando com as pessoas, a gente tem que estar focado ali no que vai resolver o problema dela, em especial, daquela pessoa. Quando nós falamos de empresa, talvez não necessariamente aquele diretor ou aquele comprador, ele consegue ter todas as informações que ele precisa para tomar a melhor decisão possível. Então, eu entendo que uma venda muito bem feita é uma venda consultiva, onde esse vendedor, ele observa mais, ele ouve mais e ele faz perguntas que vai ajudar ele a identificar como ele vai ajudar da melhor maneira possível esse cliente. Com a experiência que a gente tem também nesse mercado de vendas, porque tudo é vendas, até o fato de eu ter te convidado aqui, você ter vindo aqui, é sinal que você comprou meu produto e falou, vale a pena conversar, vale a pena ver participar do Voz em Cena. O que a gente percebe é o seguinte, falta mais audição para o nosso vendedor de hoje, né, Rogério? Eu acredito que falta mais audição para as pessoas, Carlos.
Nós vivemos uma era onde você vai num restaurante e as pessoas estão no celular. Crianças de colo, o pai e a mãe muitas vezes coloca essa criança para ficar no celular para ele ter tempo de comer. Até quanto isso é saudável? Eu me recordo que quando, por exemplo, eu tinha 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar, eu estava na era que estava iniciando o celular, era o Pega e Fale. E como eu venho de família muito simples, eu não tive Pega e Fale naquela época. Então, quando eu queria conversar com alguém da minha família, algum amigo, eu tinha que me deslocar até lá. E a tecnologia ela vem para ajudar. A gente pega, por exemplo, as vendas por internet, que elas explodiram com o Covid, né? Olha, a gente teve essa semana, inclusive, notícias do Mercado Livre investindo milhões de reais aqui no Brasil para aumentar a malha logística, enfim, em armazéns. É um negócio extraordinário. É um negócio que facilita a vida das pessoas. Mas quando nós falamos de venda, são comportamentos diferentes. A pessoa que compra um produto lá no Mercado Livre, ela quer resolver aquele problema, ela está conversando com o celular e com aquele anúncio que está lá. Então, nosso papel como vendedor é o quê? É trabalhar muito bem a imagem, é trabalhar as provas sociais, é ter uma melhor condição de pagamento, é ter um preço competitivo. Mas quando a gente fala da venda tete a tete, é estar presente com o cliente, porque muitas vezes o corpo está ali, mas a mente está em outro lugar. Várias pessoas que trabalharam comigo várias vezes iniciaram a semana na segunda-feira com a cabeça na festa do peão lá no sábado. O papo está bastante interessante com o Rogério Bertucci e ele disse que venda é conexão e comunicação é também uma grande conexão. E se você quiser se conectar cada vez melhor com as pessoas, vá para o meu curso Oratória Sem Segredos. Lá eu transformo, com a minha experiência, a sua necessidade em potencialidade. E o papo com o Rogério volta depois, espera aí. Declarar renda baixa e comprar bens caros é um alerta automático para a Receita. Imagine declarar que ganha 5 mil por mês e comprar um carro de 200 mil à vista. O sistema da Receita identifica essa evolução patrimonial incompatível. Todo aumento de patrimônio precisa ter origem clara: lucro da empresa, herança, empréstimo, venda de bens ou poupança acumulada. Se a conta não fecha, a Receita vai perguntar. Empreender não precisa ser sinônimo de dor de cabeça com a burocracia. Na Nexus Hub Contabilidade, nós entregamos a segurança fiscal que o seu CNPJ precisa para crescer em paz. Somos o seu parceiro físico aqui em Jundiaí. A temporada do IR está aberta. Não arrisque patrimônio nem CPF. Declare com a Nexus. Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Voz em Cena é isso, programa de variedade com assuntos cada vez mais relevantes. E hoje nós estamos conversando sobre venda com Rogério Bertucci. Rogério, levando vendas para o lado do empreendedor. Venda é o coração da empresa? Sem sombra de dúvida. O momento político-econômico que nós passamos nos mostra isso. As empresas, elas vivem em recuperação judicial. Com certeza você como empreendedor, empresário, tem problema com pessoas, problema na produção, problema fiscal. Mas se tem uma coisa que nenhuma empresa sobrevive, é sem vendas. Então, empresa para existir, ela precisa de vender. Isso é bastante interessante também, porque as pessoas muitas vezes esquecem que muitas vezes esse vendedor precisa ser treinado para conhecer não só o produto, mas para conhecer as pessoas. Como que as empresas hoje, Rogério, com o teu conhecimento, estão se posicionando no mercado de modo a deixar cada vez mais o vendedor falando a linguagem do cliente? Eu percebo que acontece de acordo com a cultura de segmentos ser muito diferentes. Nós temos, por exemplo, mercados onde os vendedores são muito bem preparados, como, por exemplo, o mercado de seguros, o mercado de consórcio. Existe muito treinamento, existe muito preparo. Tem empresas que antes de liberar um vendedor para iniciar as vendas, ele fica 30 dias passando por treinamento. E existem outros mercados que são extremamente assim,
despreparados, como por exemplo o mercado que eu atuo muito forte, que é o mercado de transporte. Só para você ter ideia, Carlos, existem empresas que investem milhões de reais em ativos, em veículos, em carretas, em caminhões truck, ok? Só uma carreta, para você ter ideia, em média, uma carreta completa, um conjunto, ele tem um valor de investimento na ordem de 1 milhão, 1 milhão e 200. E essa empresa investe em vários veículos como esse e não tem uma área comercial. O próprio dono, ele investe em tantas coisas e em vendas ele acaba não investindo. E muitas vezes ele traz uma pessoa para ficar na área comercial que não teve preparo, não se comunica bem, não entende da dor do cliente, da necessidade do cliente. Então eu vejo que uma grande dificuldade de boa parte das empresas é justamente entender a importância que o departamento comercial e o preparo que essas pessoas têm para o seu próprio negócio. E como uma empresa conseguiria, Rogério, resolver esse problema? Ou seja, atender com excelência e, acima de tudo, vender com excelência para o cliente certo. Ela precisa ter uma área comercial que não só faça a venda, mas que acompanhe também a jornada de crescimento junto ao cliente e que contribua para pulverizar essa carteira e não fique dependendo ali somente de 1 ou 2 clientes. Ou seja, falta planejamento estratégico. As empresas de transporte, por exemplo, elas investem muito nos veículos e deixam de investir em treinamento, deixam de investir em planejamento estratégico e acaba acontecendo numa situação como essa, ela pode vir até a quebrar. E isso é bastante interessante a gente ressaltar, porque é aquela questão do comércio que a pessoa fala assim, não coloque todos os ovos numa cesta só. Literalmente. Então você não tem que confiar somente num cliente, porque a qualquer momento você pode perdê-lo. Quando a gente olha empresas que são de varejo, por que é difícil acontecer do dia para a noite essas empresas quebrarem ou entrarem em RJ? Porque é pulverizada a quantidade de clientes que eles têm ali. Né? São mercados gigantescos que eles participam. Se você perde uma fatia, vai representar 3, 5, 10, 20%. Mas não como empresas que trabalham focadas em B2B com tanta concentração. Então, independente do seu negócio, talvez não tenha uma concentração tão grande quanto no segmento de transporte, mas é importante o quê? Você sempre pulverizar o máximo a sua carteira de cliente. Se você tem um problema de inadimplência, o seu cliente encontra um fornecedor mais competitivo, se ele deixa por algum motivo de contratar o seu produto ou serviço, você não vai estar tão vulnerável e dependente dele. Tanto, Carlos, que nas empresas de grande porte, dentro da parte de governança corporativa, as empresas, antes de te contratar como fornecedor, ela te questiona, legal, como que está dividido hoje a sua fatia de participação dentro dos embarcadores que você já atua hoje? Para justamente não ter concentração. Por quê? Porque existem casos que a empresa quebrou e ela foi juridicamente buscar algum tipo de recurso com relação a isso. Por exemplo, poxa, o capitalismo, eu te contrato, não dá mais certo, eu rescindo o contrato, eu pago multa, e aí você trabalhava só para mim e você quebrou. Cara, isso era um risco seu. E aí você, como empresa, vem querer me cobrar um monte de outras coisas. Então, assim, as grandes empresas elas estão tomando cuidado, inclusive, com relação a isso. Você citou a questão do varejo, que o negócio acaba sendo bastante pulverizado. E a gente também tem essas empresas onde o produto tem um alto valor agregado. Sim. Aí é aquela questão da precificação. Como é que você coloca um preço num produto para atrair determinado mercado? É demanda e oferta, né? A gente precisa entender bem quem que é o mercado que nós vamos atuar. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos hoje o mercado de odontologia. Você tem ali empresas que trabalham com grande volumetria, é barato, você paga uma mensalidade, mas você não tem um atendimento personalizado, né? Se você tem uma dor de dente, você vai entrar numa fila e talvez você leve ali 30 até 40 dias para ser atendido. Não é muito diferente do convênio médico, né? Então a pergunta é, como que você quer ser atendido? O que cabe no seu bolso? E você que está vendendo, você está vendendo para a pessoa certa? Vou te dar um exemplo, eu tenho convênio médico, mas o meu endócrino é particular. Por quê? Porque eu não quero ficar esperando 90 dias para poder passar com ele de novo. Essa é uma escolha que o Rogério fez. Então, para a empresa, quando você entende bem quem que é o seu público-alvo e como você vende para ele e qual que é a dor dele, as coisas ficam mais simples. Qual que é o grande erro das empresas, Carlos? Elas querem vender para todo mundo. E quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Isso é bastante interessante também, que uma empresa, independente do porte,
ela precisa saber o quanto custou aquele produto e qual que vai ser a questão da margem que ela quer alcançar com determinado cliente também, não é, Rogério? Porque não é simplesmente, eu vou vender bastante, mas de repente a sua margem pode ser pequena. E muitas vezes, a gente já teve a oportunidade de conversar com contadores aqui, muitas vezes vender muito dá prejuízo. Com certeza. Uma coisa que a gente tem visto muito no Instagram é a palavra high ticket. Nossa! Né? A gente tem visto muito isso. E o que alguns mercados têm entendido? O gasto energético, seja investimento em tráfego pago, em equipe comercial, para fazer uma venda, por exemplo, de R$8.000, é a mesma do que fazer uma venda de R$3.000. O desgaste comercial. Então, se o desgaste comercial é o mesmo, ou não é tão grande, por que eu vou ter que fazer 3, 4 vendas para vender o mesmo valor que eu faço uma única venda? Então, quando a gente começa a entender como que funciona esse processo e ter uma estratégia muito bem definida, a gente acaba sendo mais assertivo. A pessoa que compra um iPhone, teoricamente, é diferente da pessoa que vai comprar ali um Xiaomi, um celular de R$2.000, né? Um iPhone hoje, talvez, acho que R$8.000. São públicos diferentes. Onde acontece muito erro também? Eu tenho uma estrutura para vender um produto de R$2.000 e quero cobrar R$8.000, eu não vou ter venda. Ou eu quero vender o produto de R$8.000, eu tenho um produto que vale R$8.000, mas eu não sei criar um ecossistema para mostrar para o meu cliente todos os benefícios que vai justificar ele pagar os R$8.000. Mais uma vez a gente cai em planejamento de vendas. E como fugir também dessa armadilha do high ticket? Porque muitas vezes a pessoa tem um produto que não vale tudo aquilo também, mas ela quer cobrar, Rogério. Da mesma forma que você explicou, que tem a pessoa que tem um produto gigantesco e não consegue criar o ecossistema, tem gente que acha que tem o produto gigantesco, porque você até citou a questão da internet. Temos muitos gurus empoderadores e às vezes as pessoas estão empoderadas do lado errado. E aí? Justamente. Eu vejo assim, nós como compradores, como consumidores, nós precisamos valorizar o nosso bolso. Né? Então a gente precisa entender bem de quem que a gente está comprando e por que a gente está comprando. Eu vou te dar um exemplo bobo. Eu passei muitos anos com um médico e era algo em torno de R$600 a consulta, Carlos. E ele mudou, foi para um ambiente mais bem estruturado, fez um novo posicionamento, super entendo, aumentou ali coisa de 20% o valor, ok. Numa outra renovação, saiu de R$700, R$800 para R$1.200. Pô, peraí, só porque eu tenho ali uma aguinha, um suquinho, não faz sentido. Isso. E eu já estava assinando o contrato de renovar por mais um ano. Então é nossa responsabilidade cuidar do nosso dinheiro. Porque para você ganhar hoje, seja R$100 ou R$1.000, você precisa trabalhar. Mas para você gastar ele é muito fácil. Exatamente. E qual conselho que você daria para uma empresa que quer vender mais e se posicionar melhor, sem prejudicar, na verdade, aqueles outros clientes antigos, que foi o caso seu. O seu médico trocou de lugar e achou que podia, inclusive, aumentar o preço daquelas pessoas que deram valor para ele quando ele praticamente não tinha toda aquela estrutura. Excelente pergunta. Eu, particularmente, né, eu sou constelador familiar, então eu honro muito a ancestralidade. Por exemplo, eu estou há 7 anos com o mesmo barbeiro, eu estou há 14 anos com o mesmo cabeleireiro, eu gosto de honrar, né? Mas esse é o Rogério. Eu vejo que é importante também esse seu cliente, ele entender o seu momento, mas ele tem que ter um diferencial. Alguém que compra de você há muitos anos, ou que te valorizou quando você não entregava talvez tudo que você prometeu entregar, você não pode ter o mesmo peso de um cliente que está chegando agora. Né? Então é importante você ter ali um pacote de benefícios, digamos assim, para quem está com você há mais tempo, ok? Fazer um bom posicionamento para você trazer novos clientes e entender que o seu produto ou serviço literalmente vale aquilo que você está ofertando. E uma dica que eu dou para vocês é: sempre entregue mais do que aquilo que você está vendendo. Se você está vendendo essa água, por exemplo, por R$2 esse copo de água, o que você vai fazer na hora que você for entregar? Copo de água, R$2. Você vai entregar o copo, você vai entregar aqui um lencinho, você vai trazer um outro copo, por exemplo, com gelo. Então sempre faça um pouco mais do que você é pago para fazer. Peque por fazer um pouco a mais e não por prometer e não entregar. Voz em Cena, sempre com assuntos relevantes, e hoje uma aula de venda com o Rogério Bertucci.
Rogério, muito obrigado por você estar fazendo parte aqui do Voz em Cena. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês e fico aqui na torcida para que todo mundo que esteja vendo esse programa tenha muitas vendas e bata todas as metas, não só nesse ano 2026, mas em toda a sua carreira e seu negócio. Voz em Cena é isso. Volta na próxima quinta-feira, às 18 horas, inédito. E eu espero você. É isso. Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir.